Oi, 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 vem comigo para mais um vídeo. Nesse, nós vamos falar sobre aquele ciclo de automotivação, tá? Então, assim, te inscreve aqui no canal, acompanha, me diz o que você tá achando dos vídeos, tá? Conversa comigo, não quero ser sozinha aqui, a única louca falando, tá? Então, automotivação e esse círculo vicioso de, por exemplo, emagrecer, notar o resultado e motivar para emagrecer mais. Vou começar voltando um pouquinho falando o seguinte. Gravar esses vídeos tem sido maravilhoso, tá? Inclusive pelo fato de que o que eu falo, e isso é... Eu já escutei dizerem que era tipo um ditado, mas que o que eu falo, que a minha boquinha fala, os ouvidos mais próximos são os meus mesmo. Então, eu sou a pessoa que mais precisa ouvir. E a cada vídeo que eu venho aqui e falo sobre um assunto, eu tenho que escutar esse vídeo mais umas 347 vezes depois, tanto durante a edição, pra ver se tá tudo certinho, se a edição ficou boa, após a gravação mesmo, pra ver se eu falei o que tinha que falar, né, e o que eu vou querer que edite, por exemplo. Então assim, ó, escuta 1 milhão de vezes, né, e pois é, em geral, esses vídeos têm sido incríveis pra eu perceber coisas que eu preciso mudar e melhorar na minha própria vida. Então assim, ó, se eu posso deixar uma dica prática pra ti, grava um vídeo, fala contigo mesmo que tu não vai publicar, mas assim, ó, se quiser publicar, melhor ainda, compartilha o que tu tá aprendendo, o que tu tá sentindo, quais são as tuas percepções sobre as minhas percepções, sabe? Português exime, né? Vamos lá, assim, olha, o fato de a gente expor o que a gente pensa, eu acho que traz ainda mais clareza quando tu escuta aquilo ali, sabe? Porque uma coisa é eu falando aqui, falando pra alguém, sabe? Conversando. E outra coisa é diferente de eu parar e escutar ali como se fosse um vídeo de outra pessoa, né? Então, escutar faz um bem danado, tá? Inclusive, no primeiro vídeo que eu gravei, né, com meu filho que tem editado, ele foi editar e uma das coisas que ele disse foi: que massa, esse vídeo serviu pra mim. E assim, ele não quer emagrecer, né? Uma tripa seca. Mas, sorry, é mesmo. Tá, olha só. Então, assim, ele tem sempre alguma percepção, tem sempre algum ensinamento, algum conhecimento que pode agregar na vida de outra pessoa. Então, com certeza, o que tu tem a dizer pros outros serve muito pra ti, assim como o que eu tenho a dizer pros outros serve muito pra mim, né? E o fato de ter falado que esse passo de me dedicar, notar o quanto eu emagreci, e isso me motivar para que eu siga emagrecendo, né, que eu siga motivada, fez muita diferença para mim. Porque assim, ó, eu decidi que durante uma semana, beleza, vou focar nisso aqui, vou me manter, tanto com alimentação regradinha, sem aqueles 20% de tempo para eu comer livre. Eu foquei 100%. Eu foquei 100% essa semana. Eu dei 100% de mim. E o resultado tava ali na balança, tá? Eu fiz mais jejum do que eu costumo fazer, porque também faço jejum, em outro vídeo eu falo sobre isso, tá? Eu adoro falar isso. Pois é. Então, foquei, tá? E o resultado foi, eu vim há 2 semanas mantendo o peso, tá? E ali 86,600, spoiler, né? Não é? 86,600 mais ou menos, tá? Essa semana 84,100. Então, o fato de eu ter me dedicado 100%, inclusive pelo que eu vinha dizendo nos vídeos, fez com que eu visse o resultado, e isso fez com que eu quisesse focar mais ainda. Então, essa semana não tomei cervejinha, essa semana não comi um docinho, essa semana não comi nem aquela fruta que, por exemplo, no meu trabalho tem fruta diariamente. Banana, tá? É uma fruta que normalmente tem disponível. Só que banana é uma das frutas mais ricas em carboidratos, que eu evito, tá? E que eu noto que evitar o carboidrato me faz emagrecer. Então eu olhava para aquela banana pensando, vou comer uma banana. E eu dizia, não, só um pouquinho. Tá querendo comer só por vontade, né, bonita? Então tá, então espera até a hora do teu almoço, tá ali a tua saladinha, os teus legumezinhos, a tua carninha. Espera que tu vai comer. Ah, quer comer alguma coisinha? Tens um amendoizinho ali na tua bolsa? Pois é, tens umas castanhas. Vai ali, come o que é permitido, sabe? Então até com isso, sabe? Eu fui me adaptando
Porque eu sei, por exemplo, eu sei quais são as frutas que eu posso comer e eu costumo ter pelo menos uma das que eu posso comer em casa. Que normalmente, por exemplo, nessa época, morango. Eu acho difícil alguém não gostar de morango. Pois é, morango é permitido. Outra que é permitida, por exemplo, é o coco. Mas o coco é mais chato, não tem tanto sabor, não curto, não sou meu amor com ele. Não tem tanto em casa. Mas o limão, adoro água com limão. E limão pode liberado, né? Toma aqui água com limão, aí todo mundo diz que emagrece. Na dúvida, engordar não vai, né? Então, toma, sabe? Cada vídeo foi me mostrando que eu conseguiria fazer mais. Que eu podia chegar mais próximo do meu objetivo. Que só dependia de mim. Porque tudo que tu quer conquistar só depende de ti. Depende de cada passo que tu vai dar na direção do teu sonho. Então, hoje, um dos meus objetivos é emagrecer. Então, para isso, eu voltei aos meus hábitos lá da primeira vez que eu emagreci bonita, assim, sem auxílio de medicamentoso, por exemplo, tá, né? Considerando 2017. Eu comecei a fazer as meditações, eu comecei a ler sobre mindfulness, Dr. Leir Ribeiro, sobre pensar magro, sobre emagrecer de dentro para fora, sobre as... como é que é o nome daquilo? Me fugiu o nome. Meditação para dormir? Tem uma outra palavra ali que ele falava. Era como se fosse hipnose para emagrecer. Emagreça dormindo, tá? Eu coloco o vídeo dele, desativo a reprodução dos próximos, e ele, 13 minutinhos, durmo que nem um anjo, sabe? E o que ele fica falando é mente magra, mente saudável. E ele vai falando, primeiro ele faz eu respirar, relaxando o corpo, tomando consciência do corpo, e depois ele fala sobre isso. Então, assim, olha, como eu já sei que os ensinamentos dele servem pra mim, fazem efeito em mim, eu sigo. Se eu já sei que aquele passo a passo funciona, por que eu vou ignorar? Se eu já trilhei esse caminho uma vez, por que agora eu vou pensar que, Deus, já sei e não preciso mais disso? Pelo contrário, se eu sei que funcionou, por que eu não vou seguir por ali? Sigo. E é isso que eu tenho feito, sabe? Tenho me mantido mais. Por exemplo, hoje, em geral, eu faço na segunda-feira um dia de jejum, tá? Porque normalmente domingo, sábado e domingo ali, né? Mas mais o domingo, eu sei que eu tenho o hábito de comer mais, né? Fico com vontade disso, como. A comidinha ficou mais saborosa, como, repito, sabe? Então, eu já tinha pensado que segunda-feira, é um dia ótimo, maravilhoso para eu fazer o dia inteiro de jejum. Então, normalmente jantei no domingo, vou almoçar na terça-feira, tá? Mas isso Maureen, hello, não copia se tu não tá, se a alimentação tá com pouca quantidade de carboidrato, inclusive porque assim, qualquer índice de carboidrato faz com que a fome venha antes, independente de se é carboidrato bom, não interessa, tá? Tem carboidrato no organismo, mesmo até os dos legumes, inclusive das frutas, como eu falei, por exemplo, da banana, ele vai ativar a fome mais rápido. A cada pico de insulina, né, a gente vai sentir mais fome. Tá? Então, eu assim, notei que, pra mim, fecha 100% o jejum durante a segunda-feira. Contudo, entretanto, todavia, hoje fui pra um churrasco e palminhas pra mim mesma. Mereço, tô de parabéns. Comi um pratinho de comida, tá, ruim 2 ossos. Comi um pratinho de comida, não repeti, e só ali, comi as carninhas e comi a saladinha, só saladinha verde, levei minha aguinha com gás, me entupi, não, enchi a barriga d'água com limão, tá? Muito bonita. Depois, na hora da sobremesa, comi meu docinho, que é, carreguei uma trufa, carreguei uns moranguinhos e carreguei uns brigadeiros low carb, né? Comi a trufa porque senti vontade, porque tava todo mundo comendo sobremesa à minha volta. Pra eu não sentir aquela vontade de jacar, e inclusive para as pessoas pararem de me oferecer, porque todo mundo fica, mas hoje é um docinho, é uma festinha, domingo pode, não sei mais o que. Domingo pode. Se eu escolher que pode, pode. Eu não escolhi que pode, porque eu escolhi que agora eu quero focar 100%. E foi isso que eu fiz. Eu comi ali bonitinha, comi comportada. Inclusive, brinquei com a minha sogra, Muri, desculpa aí. Olha só, vou ter que mandar o vídeo pra ela depois, né? Assiste e dá um like, né? Pelo menos isso, né, sogra? Ela disse, coisa boa, estamos saindo da casa da tia, gente. Mas em compensação a gente tá saindo rolando. Pois é. E eu disse, não, eu tô de parabéns, eu tô bonita porque eu sei que eu me comportei. Eu comi dentro dos limites que eu tracei pra mim mesma. Tá? E o fato de eu ter conseguido me manter nos limites que eu impus
que eu tracei pra mim fizeram com que eu já me sentisse orgulhosa de mim e que eu quisesse ainda mais me manter. Se eu já me mantive no sábado e no domingo ali, compenetrada, comprometida, quem dirá na segunda-feira, né? Mas assim, ó, como eu só almocei hoje, deve ter sido mais ou menos umas 2 horas da tarde, tá? Um pouquinho mais tarde. Então, amanhã irei almoçar normalmente e de qualquer forma vai ter fechado aí quase umas 24 horas. Então, já vai estar supimpa pra minha semana, né? Velho, tá, vou entregar, né? Você já sabe, né? Não sou novinha. Eu sei que a cara engana às vezes, né? Mas dá desconto. É assim, ó, muitos tratamentos faciais. Mas, então, procura o que te motiva, né? E o quanto tu te dedica e tu percebe que a tua dedicação surtiu efeito pro que tu quer. Então, eu notei que essa semana, esses 2,5 kg a menos me ultra motivaram. Então, o que me fizeram abrir não vai ser um dia de batata frita ou um dia de uma cervejinha que vai fazer eu abrir mão desse emagrecimento que me deixou muito melhor, muito feliz e sabendo que eu quero, eu posso, eu consigo. Só depende de mim, assim como qualquer um. Não deixa ninguém dizer que tu não pode, que tu não é capaz, que tu não vai conseguir. Faz o que tu quer. Coloca dentro da tua cabeça e mostra pra ti mesmo que tu tem o poder. Independente dos outros, não faz pra esfregar na cara dos outros, faz porque tu quer, porque é importante pra ti, sabe? Fodam-se os outros, bota um pi aí depois. Fodam-se os outros. Assim, olha, ignora o que os outros estão dizendo, pensando, porque a pessoa mais importante do universo pra ti tem que ser tu mesma. Porque se tu não for pra ti, não vai ser pra mais ninguém, porque certamente o ideal é que pra cada um a pessoa mais importante do universo seja a pessoa mesma. Então, te coloca como prioridade e assume a responsabilidade da tua vida, porque só depende de ti. Ninguém vai emagrecer por ti. Ninguém vai comer bonitinho, ninguém vai tomar mais água, ninguém vai cuidar da tua saúde, ninguém vai cuidar da tua vida, ninguém vai cuidar das tuas coisas como tu cuidaria, como tu gostaria que cuidasse. Busca em ti o que tu precisa pra caminhar e ser feliz. Bonito. Então agora sim, olha, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, envia pros amigos, pra mãe, pro vizinho, papagaio, cachorro, todo mundo. Dá like, comenta aqui o que tu achou. Tu vai tomar juízo e assumir a responsabilidade da tua vida? Me conta o que tu tá precisando assumir aqui de responsabilidade. E se esse vídeo ajudou pra porcaria alguma coisa? Não, calma. Tá, tu entendeu, né, o que eu tô querendo dizer? Pois é, vamos lá. Passa pra todo mundo, tá? Me dá like aí. Dá joinha.